Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Leles, sou professor de Dendrometria da UFVJM e hoje a gente vai continuar nossas aulas de processamento. Hoje a gente vai fazer a parte de diâmetro, a gente vai calcular algumas variáveis vistas em sala de aula. A gente vai trabalhar com um arquivo reduzido, mas muito semelhante ao arquivo que foi passado para vocês para realizar o trabalho. Para facilitar, eu criei um roteiro aqui para a gente ver a sequência do que vai ser trabalhado. A gente vai calcular algumas variáveis para cada árvore e algumas variáveis a nível de parcela. Então, a gente vai começar calculando o DAP para cada árvore, já que no nosso arquivo foi medido o CAP, ou seja, a circunferência. A gente vai determinar a área seccional para cada árvore, determinar o centro de classe de diâmetro de cada árvore, considerando aí uma amplitude de classe de 2 centímetros. Depois a gente vai, ao fim de calcular informações para cada árvore, a gente vai determinar para cada parcela a média de DAP, a área seccional média e a área basal. Depois a gente vai determinar o diâmetro médio quadrático para cada parcela. Nesse caso, gente, o diâmetro médio quadrático a gente vai calcular a partir da área seccional média, ao invés de usar uma das fórmulas que foi passada para vocês em sala. Depois, considerando a área da parcela, a gente vai estimar a área basal por hectare. E por fim, a gente vai determinar o número de árvores por classe diamétrica e por parcela em uma mesma tabela. Vai ser algo diferente, mas vocês vão aprender uma coisa a mais. Então vamos aos nossos dados aqui. Como eu falei para vocês, o dado que a gente vai trabalhar é muito semelhante ao dado do trabalho de vocês. A exceção que no trabalho de vocês existem algumas informações a mais, mas o que importa para a gente é só essa parte aqui. Então, nesse arquivo aqui, a gente tem a informação da parcela, são 5 parcelas ao todo. Cada parcela tem a sua área, neste caso aqui, todas as parcelas têm a mesma área, que é de 120 metros quadrados. Dentro de cada parcela tem N árvores, ou seja, N covas, sendo que cada árvore foi mensurado o CAP. A altura a gente vai discutir numa outra aula, mas você já observa que algumas alturas foram mensuradas e outras não. E foi apresentado o código da árvore. Lembrando, o N seria o código de árvore normal e D dominante. Então vamos lá. Seguindo o nosso roteiro, a primeira variável que a gente vai calcular é a variável DAP. Eu já vou marcar algumas células para a nossa variável ficar centralizada. Então, a primeira variável que a gente vai calcular é DAP. Lembrando lá pela aula teórica, DAP é a circunferência dividido por π. Ou seja, vamos colocar aqui o igual da fórmula para o Excel, onde a gente vai colocar aqui que o DAP vai ser a circunferência, que está na coluna D, dividido por π. Lembrando que o π eu digito PI, abre e fecho parênteses. O PI, tanto faz se eu digitar ele maiúsculo ou minúsculo, que ao dar o Enter, ele vai transformar em maiúsculo. Ok. Vamos apresentar o nosso diâmetro aqui só com 2 casas decimais. Então, eu vou vir aqui e reduzir o número de casas decimais. Lembrando, o que foi falado para vocês, se do meu lado esquerdo estiver completo até o final, se eu vir aqui agora, quando aparecer essa cruzinha preta, ao invés de eu ficar arrastando, se eu der 2 cliques, ele já vai calcular para todo mundo. Então, a letra A do nosso roteiro já foi resolvida. Então, vamos resolver agora a letra B, que é o cálculo da área seccional.
Lembrando lá pela nossa aula teórica também que a área seccional ela é igual ao π DAP ao quadrado sobre 40.000. Então vamos lá, igual π, ou seja, PI abre e fecha parênteses, vezes o DAP ao quadrado. A gente usa esse sinal para elevar ao quadrado e isso aqui dividido por 40.000. Então agora a gente já tem aqui a nossa área seccional. Vamos colocar 4 casas decimais para ficar visualmente melhor e da mesma forma como fizemos com o diâmetro, vamos dar 2 cliques, pronto. Calculamos a área seccional para cada árvore. Aí na letra C é pedido que a gente calcule o centro de classe diamétrica. Nós podemos usar qualquer sigla. Vamos usar uma sigla de centro de classe diamétrica, ou seja, CCD, centro de classe diamétrica. Para calcular o centro de classe diamétrica, a gente vai calcular por meio daquela fórmula que a gente discutiu na aula teórica. Eu vou pegar essa fórmula aqui e vou colocar ela aqui para vocês visualizarem melhor. O que essa fórmula aqui me pede? Ela me pede o inteiro do DAP, né? O DAP está na coluna G, dividido pela amplitude de classe de diâmetro, que a gente definiu que era 2 centímetros, ou seja, o inteiro disso aqui, vezes 2, que é a amplitude, mais metade da amplitude. Então, vamos digitar essa fórmula aqui agora. Então, vamos igual, inteiro, ó, aparece a função aqui, eu posso continuar digitando ou vou acionar a função inteiro do DAP dividido por 2, vou fechar parênteses, que eu quero o inteiro só desse pedaço. Isso aqui vezes 2, mais metade da amplitude, que é 1. Então, vamos dar um Enter aqui agora. Observe o seguinte aqui agora. Como a nossa amplitude é de 2 centímetros, uma árvore que tem 14,01 centímetros, ela está na classe que vai de 14 a 16, com o centro de 15. Veja que calculou correto. Vamos calcular para as demais árvores. E vamos escolher qualquer árvore aqui. Por exemplo, vamos pegar essa árvore aqui. Uma árvore que tem 21,01 centímetros, ela está na classe que vai de 20 a 22, com o centro de 21. Veja que a fórmula calculou certinho esse centro de classe. Enfim, vou apagar a fórmula aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem as informações que a gente precisava calcular pelo nosso roteiro para cada árvore. Agora, a gente vai obter as informações para cada parcela. E agora a gente vai fazer uso da tabela dinâmica. Como vocês viram a tabela dinâmica na aula anterior, aqui a gente só vai usar ela e não vai mais detalhar as funções da tabela dinâmica. Então, vamos lá, vamos inserir uma tabela dinâmica aqui. Inserir, tabela dinâmica, né? A gente vai criar uma nova planilha, os dados já estão marcados, ok. Lembrando lá que esse layout não é didático, a gente vai alterar para um layout que seja melhor, um layout clássico, ok. Então, vamos seguir aqui agora. Aqui a gente quer ter algumas informações para cada parcela. Então, vamos pegar a nossa parcela, arrastar para cá. A primeira informação que foi solicitada é a média do DAP. Então, vamos pegar DAP, soltar aqui. Lembrando que, por default, a tabela dinâmica calcula a soma. A gente vem aqui embaixo e altera para a média. Clica na setinha, configurações de campo de valor, média de DAP. A gente não vai preocupar agora com essas casas decimais. No final, a gente formata. A segunda variável que foi
solicitada foi a média da área seccional. Então, assim como nós fizemos com o diâmetro, vamos jogar a área seccional aqui. Então, agora calculou a soma da área seccional, só que a gente quer ter a média da área seccional. A terceira variável que foi solicitada é a área basal. Lembrando que a área basal é o somatório das áreas seccionais em cada parcela. Então, vamos pegar de novo a área seccional, soltar aqui. Por default, ele já calcula a soma da área seccional que a gente precisa, ou seja, automaticamente ele fornece para a gente a área basal. Uma outra informação que a gente vai precisar mais para frente é a área de cada parcela, porque a gente vai precisar extrapolar alguns valores por hectare. Neste caso, o nosso arquivo, todas as parcelas têm a mesma área, mas no arquivo do trabalho de vocês, pode ser que tenha parcelas de tamanho diferente. Então, para facilitar, vamos jogar nessa tabela dinâmica também a nossa área de parcela. Então, eu vou pegar a área da parcela, arrastar e jogar aqui. Só que ele faz a soma da área da parcela. Lembrando que aqui, todas as parcelas têm 120 metros quadrados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar isso aqui para qualquer valor que seja médio, mínimo ou máximo, sempre vai gerar o 120. Então, vamos mudar para a média aqui. Configurações, média. Ok. Já temos aí a área da parcela. Agora, a partir dessa tabela, eu vou fazer outros cálculos. Na aula de tabela dinâmica, a gente discutiu que para fazer conta em cima de tabela dinâmica não é interessante. A melhor forma é copiar essa tabela e colar ela em outro lugar como valores. Então, vamos fazer isso. Vamos vir aqui, copiar essa tabela e a gente vai colar especial como valores. Pronto. Está a minha tabela aqui agora. O que vai mudar aqui agora? Nós podemos já começar a configurar essa tabela para um formato melhor. Então, vamos apagar esses valores aqui. Aonde é média de DAP, a gente vai deixar só o DAP, que já se interpretaria que isso aqui é uma média por parcela. A área seccional, a gente vai alterar para área seccional média. Somatório de área seccional, que é a área basal, a gente vai colocar área basal. E aqui a gente vai deixar só a área da parcela. Vamos centralizar essa tabela toda para ficar visualmente melhor. E vamos começar a configurar aqui. DAP, a gente vai deixar 2 casas decimais. Área seccional, a gente vai deixar 4 casas decimais. E a área basal, a gente vai manter apenas 2 casas decimais. Então, vamos manter 4 para ficar igual à área seccional. Quando a gente extrapolar por parcela, a gente diminui. E no caso da área da parcela, vamos manter 100 casas decimais, ou seja, sem nenhuma casa. Então, agora, seguindo o nosso roteiro, a próxima variável que foi pedida para ser calculada é o diâmetro médio quadrático, que a gente vai representar pela letra Q. E lembra lá, diâmetro médio quadrático é o diâmetro da árvore de área seccional média. Então, a gente poderia calcular o diâmetro quadrático por aquela fórmula que vocês viram lá de raiz do somatório dos diâmetros ao quadrado dividido por n. Mas essa fórmula talvez ela não é tão interessante de ser trabalhada aqui no Excel. Então a gente vai pela área seccional média. Se o diâmetro quadrático é a árvore de área seccional média, então significa o seguinte, que o diâmetro quadrático vai ser igual à função raiz, ou seja,
raiz da área seccional média vezes 40.000, né? Isso aqui dividido por, nós vamos fechar o parênteses aqui, dividido por π. Lembrando, PI abre e fecha parênteses. Veja o seguinte, que não funcionou. Por quê? Porque o π tem que estar dentro da raiz também. Então, a gente vai vir aqui, tirar esse parêntese e fechar no final. Pronto. Veja que isso aqui, eu vou voltar para aquele valor para vocês observarem o seguinte. Como a gente discutiu, toda média quadrática ela vai ser superior à média aritmética. Então, isso aqui é uma forma de vocês visualizarem um erro. Se o diâmetro quadrático tem que ser maior que a média aritmética, veja que a média aritmética para essa parcela foi 16,29 e o diâmetro quadrático 9,88. O que acontece? Foi em função do π ter ficado fora da raiz. Então, vamos tirar aqui, vamos voltar, né? Vamos colocar o π dentro da raiz. Pronto. Vamos colocar o diâmetro médio aqui com duas casas decimais. Vamos centralizar ele aqui para ficar mais visual. Pronto. Tá vendo que agora ele ficou maior do que a média aritmética, ou seja, 17,51 maior que 16,29. Calculamos para a primeira parcela, pronto. 2 cliques, calculamos para as demais. Depois a gente vai discutir sobre essa linha de baixo. Então, está calculado aí o diâmetro quadrático de uma maneira mais simples. A outra variável que foi pedida é a área basal por hectare. A área basal por hectare nós vamos obter por meio da regra de 3, né? Se na área da parcela eu tenho tanto de área basal, em 10.000 eu vou ter a área basal por hectare. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Por isso que eu falei com vocês para a gente colocar a área da parcela, que já fica de maneira automática a nossa fórmula. Então, como que a gente vai estimar a área basal por hectare? Vai ser igual a área basal por parcela vezes 10.000 dividido pela área da parcela. Então, no caso de vocês que têm parcelas de tamanho diferente, isso aqui vai facilitar muito. Então, ok? Vamos arredondar aqui agora para duas casas decimais. Pronto, calculamos para uma, cruzinha preta, 2 cliques, calculamos para demais. Não preocupe com esse valor de baixo ainda, que a gente vai resolver ele agora. Pronto, as variáveis que foi pedido para a gente calcular por parcela são essas daqui. Essa linha de baixo, é interessante que ela seja uma linha de média. Então, a gente vai alterar para, ao invés de total, média. E aí, então agora a gente vai calcular para todas as variáveis em cima a média. Então, eu posso vir aqui igual, solicitar por meio da fórmula a função média, mas vamos digitar direto. Média, só um cuidado, que a média aqui, como é a maioria de vocês trabalha com o Office em português, tem acento. Então, média, ó, ela apareceu aqui. Então, vamos pegar ela aqui. De quê? Do DAP, entre as parcelas. Ok? Pronto. Como a gente já calculou para essa daqui, é só a gente pegar, apareceu a cruzinha preta, vamos arrastar para o lado, ele já calculou. A única coisa que a gente vai fazer aqui agora é configurar as casas decimais. Tá vendo? Ó? Toda a linha de baixo agora, ela apresenta uma informação da média.
Então, as informações que a gente precisava calcular a nível de árvore e a nível de parcela foi realizado, então a gente já respondeu da letra A até a letra E. Agora, na letra F, foi solicitado que a gente calculasse para cada centro de classe, em cada parcela, o número de árvores. Então, enfim, vamos voltar aqui nos nossos dados de inventário, ou seja, ele quer saber agora, por exemplo, quantas árvores que tem na parcela 1 com o centro de classe 15. A gente vai obter isso por meio da tabela dinâmica também. Só que nós vamos alterar alguma coisa na tabela dinâmica que a gente não viu na aula passada. Então vamos lá. Vamos só pedir uma outra tabela dinâmica aqui. Inserir a tabela dinâmica. Vamos manter o default. Vamos alterar aqui para o layout clássico. Pronto. Então a gente quer ter aqui agora uma informação onde a gente tem aqui no campo de coluna a informação do centro de classe e aqui a parcela. Então a gente não tinha usado ainda nenhuma informação que precisava vir para a coluna, apenas na linha e no campo de valores. Então vamos fazer essa tabela aqui, ó. Parcela, né? As nossas 5 parcelas. E aí vamos lembrando lá, número de árvores a gente vai pela contagem. Então vamos pegar a cova, jogar aqui, só que a gente quer ter o quê? Não é a soma, e sim a contagem. Então a gente tem aqui, ó, cada parcela tem 15 árvores. Só que o que acontece? Eu não quero só o número de árvores por parcela. Eu quero o número de árvores por parcela em cada classe de diâmetro. Então, agora a gente vai fazer o uso da informação da classe de diâmetro. Vamos pegar a classe de diâmetro, arrastar e soltar aqui em cima, que é o campo da coluna. Olha como é que ficou. Agora, o que está mostrando para a gente aqui? Ó? Que a parcela 1 tem 13 árvores no centro de 13, ou seja, árvores de 12 a 14 centímetros, 3 árvores no centro de 15, uma árvore no centro de 17, 6 árvores com centro de 19, 2 com centro de 21, nenhuma árvore está na classe de 22 a 24, ou seja, um total de 15 árvores na parcela. Pronto, agora a gente tem aqui a nossa distribuição diamétrica para cada parcela e, consequentemente, a distribuição diamétrica total. Enfim, a gente respondeu todas as letras do nosso roteiro. Então, agora vocês vão fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, só que com o dado do trabalho de vocês. Desejo a todos boa sorte na condução dessa primeira parte do trabalho e qualquer coisa estou à disposição. Obrigado e, mais uma vez, boa sorte a todos.